O anime começa nos mostrando a academia da Lia, uma escola que é frequentada por dois clãs de países rivais, onde seus líderes têm um romance proibido, e logo vemos uma briga entre os dois clãs. De um lado, temos Juliette Pérsia, líder dos White Cats, e do outro, Romeo Inuzuka, líder dos Black Dogs. Salve, salve galera, Ferrer na área, tô trazendo pra vocês mais um anime, Kishuko Gakkou no Juliette. Como de costume, o nome vai estar no primeiro comentário fixado e eu gostaria de pedir desculpas por estar sumido aqui postando pouco, pessoal. Nessas semanas eu estava colocando em prática tudo que eu aprendi no curso do Thiago Ora. Então se assim como eu, quer deixar de ser um otaku preguiçoso e trabalhar de casa, precisando apenas ter acesso à internet, vou deixar o link no primeiro comentário fixado também para vocês. Então deixa o like e bora pro vídeo. Quando os dois grupos decidem se enfrentar, Scott, um gado dos White Cats, pede para lutar no lugar de Pérsia, dizendo que a protegeria com sua vida. Inuzuka então enfrenta esse Mauricinho furioso, mas Pérsia intervém, dizendo que não precisava da proteção de ninguém, mas ele diz que não conseguiria enfrentar uma garota, deixando a loirinha ofendida, até que a monitora dos White Cats aparece e dá um fim na treta toda, e assim cada um volta para os seus dormitórios, que ficam em lados opostos. Inuzuka então se lembra que desde quando eram bem pequenos ele e Pérsia já eram rivais, mas desde aquela época ele já amava ela em segredo, tomando sempre cuidado para não a machucar nas brigas. Mas como eram rivais, ele não sabia como confessar seus sentimentos, e ficando enciumado, que Scott disse a ela tudo o que ele sempre quis dizer. Ele então decide ir até Pérsia para finalmente se declarar, porém ao chegar lá, ele perde a coragem ao perceber que ela estava com raiva dele. Inuzuka observa outros membros do clã aparecendo com algumas crianças da Black Dog, que tinham pichado a porta deles, só para provarem para todos que eles eram fortes. Um cara joga uma das crianças no chão de forma violenta, e Inuzuka, que assistia tudo escondido, corre para interferir, mas logo Pérsia toma uma atitude, sendo gentil com as crianças, mesmo ambos sendo os de clã rivais, e isso deixa Inuzuka com mais vontade de dizer a ela o que sentia. Quando todos percebem sua presença, questionam o que ele estava fazendo no território deles, e aflito, ele sai correndo de lá sem ter coragem para dizer nada. Mais tarde, quando Pérsia estava sozinha, ela é atacada por 3 membros da Black Dog e começa a se defender deles com sua habilidade. Mas Maru, quem planejou o ataque, joga spray de pimenta nos seus olhos e eles a capturam e cortam sua blusa para lembrarem que ela é só uma garota, humilhando ela de forma cruel. Mas eis que Inuzuka aparece de repente, salvando ela da situação. Pérsia começa a chorar e ele se sente mal por ela ter pensado que ele quem tinha planejado aquele ataque. E já no dormitório Black Dog, depois de Inuzuka bater nos 3, punindo eles por ter planejado o ataque, ele recebe um bilhete da Pérsia pedindo para encontrar com ela sozinho. Confuso sobre o que seria, ele vai até o local do encontro. Ela pergunta para ele se ele tinha planejado o ataque ou se tinha salvado ela. E Pérsia chora ao pensar que ele tinha achado ela fraca com a situação. Inuzuka então entende que o motivo dela ter chorado antes era por conta disso, e reflete que desde pequenos ele sempre pegou leve com ela, por ser a única filha do conde, com receio do que aconteceria se ela ficasse com algumas cicatrizes e prejudicasse sua imagem por conta disso, mas isso só fez ela pensar que ele achava ela inferior, e ele percebe que ela sempre desafiava as regras do mundo, para não ser subestimada por ninguém, e para mostrar para ela que ele não achava ela fraca, Inuzuka pede para eles lutarem, prometendo que irá atacar com tudo que tem. Mas assim que eles começam a lutar, ele cria coragem e diz que ama ela. Pérsia não consegue acreditar no que ele diz, e os dois continuam a lutar até que ele disse que se tivesse do lado dela, ele poderia mudar o mundo, deixando ela comovida com as palavras. A loirinha então diz que sairia com ele em troca dele provar para ela o que realmente consegue mudar o mundo, mas os dois teriam que manter segredo de todos, agindo como de costume quando tivesse outras pessoas por perto, e assim eles se tornam amantes em segredo. E como sempre, os clãs brigam entre si, mas diferente dos outros dias, Inuzuka não consegue tirar o sorriso bobo da cara, fazendo todos estranharem. Ele pega a Pérsia escondido, fugindo da briga para eles ficarem juntos, mas Hasuki, uma garota que gostava dele, encontra os dois no pulo do gato, e para que ela não desconfie de nada, Inuzuka finge que estava atacando Pérsia e deixa ela furiosa e derruba ele dando um chute bem na sua fuça. No vestuário, ela observa as flores de um vaso, se lembrando de quando levou algumas flores como aquela para o seu pai, que se desfez do presente, dizendo que estava muito ocupado, até que Inuzuka aparece na janela para dar um presente a ela, um rosário para representar seu amor pela loirinha. Já era um costume do país da garota presentear namoradas com o rosário, e logo vemos o talarico Scott aparecendo pendurado na janela ao lado.
e achando que Inuzuka estava lá para atacar a Pérsia, ele pula nele, fazendo os dois caírem. Algum tempo depois, ele acorda no colo de Hasuki, que explica que todos da Black Dog estavam atrás da Pérsia, por pensarem que ela tinha jogado ele da janela. Inuzuka corre para impedir eles, até que os White Cats aparecem, virando uma confusão. Ele se irrita com a situação e sem querer quebra o presente da Pérsia. Furioso, ele pega uma estátua do lugar e começa a girar, acertando todos ao redor dos dois clãs, com alguns sendo arremessados. Já de noite, nosso protagonista pensa em jogar o presente quebrado no lago, quando o Pérsia aparece e pede para eles passearem de barco. No passeio, ela pega o presente vendo que se tratava de um rosário e pede para ele fechar os olhos. Quando ele abre, percebe que ela consertou o seu presente e colocou um rosário nele também, um presente que era da sua mãe e que agora era dele como forma de mostrar seus sentimentos, ficando os dois com o rosário no pescoço. No dia seguinte, Inuzuka passeia com um garoto chamado Júlio, que na verdade era a Pérsia disfarçada. Porém, todos acham Júlio muito interessante, não deixando ele sozinho nem por um minuto, arruinando os planos que eles tinham para o encontro. Então, mais tarde, ele se preocupa dela ter odiado o encontro, mas Pérsia responde que mesmo que eles não tenham ficado sozinhos como tinham planejado, ela gostou do encontro por ter conseguido conhecer mais sobre Inuzuka, que adoraria ter mais encontros com ele. Com 3 dias para completarem um mês de namoro, nosso prota chama a Pérsia para eles comemorarem. Quando eles vão dar as mãos, simplesmente Scott e Hasuki aparecem, e eles começam a fingir que estão brigando, e os dois avisam que a princesa Ashari estava voltando para a escola. Todos da White Cat se reúnem para saudarem a princesa. Porém, não satisfeita, ela pede para os Black Dogs a saudarem também, mas Inuzuka nega, dizendo que ela não era a princesa deles. Mas para sua surpresa, ela diz que sabia do seu segredo, tendo inclusive uma foto do casal com Pérsia segurando a fantasia de Júlio na mão. E em troca de manter seu segredo, ela diz que ele deverá ser seu cãozinho fiel. Ela então pede para ele massagear seus ombros. Como não tinha outra escolha, ele obedece, fazendo todos pensarem que ele estava fazendo aquilo por interesse na Char. Um pouco mais tarde, ela explica para ele que sempre que quiser, vai chamar ele com um apito, e que ele deve aparecer até no máximo ela apitar 3 vezes, como um cachorrinho. Depois disso, ela começa a torturar ele, humilhando e pedindo para ser carregada por ele. E toda vez que ele tenta conversar com Pérsia, ela soa o apito, impedindo que eles fiquem juntos. E assim, o tempo vai passando, com ele sendo escravo da Char, enquanto tenta descobrir uma fraqueza dela, para ter como recuperar a sua liberdade. E ele descobre que Pérsia e ela eram melhores amigas de infância, embora elas não estavam mais conversando como antigamente. Quando o dia do aniversário de namoro finalmente chega, sem outra opção para ficar livre para se encontrar com Pérsia, ele invade o quarto de Char para procurar alguma fraqueza dela, mas ela, adivinhando o que ele tinha planejado, entra no quarto procurando onde ele tinha se escondido. Porém, ele tinha se escondido na entrada secreta, atrás do espelho, onde ele descobriu um segredo dela. Ela guardava várias fotos da Pérsia, sendo uma stalker apaixonada secretamente. A garota começa a chorar, explicando que Pérsia era a pessoa mais valiosa para ela, e não podia perder ela para ele. De repente, Pérsia bate na porta para entrar, já que ela estava dividindo o quarto com a princesa. Char se desespera, já que estava com várias fotos espalhadas por toda a parte. Inuzuka resolve ajudar, e enquanto ela distrai a Pérsia, ele recolhe todas as fotos, se escondendo atrás do espelho. Ela conversa com Char, e nisso as duas voltam a ser melhores amigas. Na Black Dog, mais uma vez Pérsia estava disfarçada de Júlio, para Inuzuka ver ela, enquanto todos faziam a tradição deles, um estudo intenso dado por Hasuki para preparar todos para as provas que estavam chegando. Já de noite, Pérsia volta para o seu dormitório e Hasuki aparece em seguida procurando por Inuzuka. Ela comenta que ele parecia estar escondendo alguma coisa, mas ele disse que não era nada, ficando mal por mentir para sua melhor amiga. Mais tarde, quando todos já dormiam, Hasuki conversa com Maru, dizendo que ela começou a fazer as sessões de estudo por conta de Inuzuka, contando que quando eram crianças, ela sempre tirava notas boas, diferente dele, que tinha dificuldade nas matérias. Mas depois dele tirar todas suas dúvidas com ela, conseguiu uma nota alta, iniciando a amizade dos dois. Inuzuka acaba ouvindo a conversa pela janela, e quando Maru sai do quarto, ele chega perguntando por que ela se esforça tanto por ele, e ela acaba confessando que o amava. Achando que ela merecia uma resposta sincera, ele revela estar com Pérsia, e por isso não podia corresponder seus sentimentos. No impulso, ela começa a gritar para todos que os dois estavam juntos, e ele tampa a boca dela para impedir isso. Depois de se acalmar, ela explica que, como amiga, vai ajudar ele a cumprir o código dos Black Dogs, que dizia que no caso eles se apaixonassem por alguém da White Cats, deveria se matar. Ela então pega a espada na mão e começa a perseguir ele, que nem uma doida. No seu quarto, Pérsia acaba vendo a confusão
e indo atrás dele, descobre que Hasuki sabia sobre eles. Logo a garota aparece atrás do Inuzuka com a espada. Com ciúmes, ela ataca a Pérsia, até que a princesa aparece protegendo ela. Porém Char revela que também estava lá para matar Inuzuka. Com as duas atrás dele, ele corre para longe, levando Pérsia junto. Ele diz que se sente inútil, não conseguindo parar nem mesmo sua melhor amiga, mas Pérsia o motiva para enfrentar as duas. Ele então enfrenta Hasuki, dizendo que independente de tudo, ele vai continuar sendo seu amigo, mas acaba sendo acertado pela espada, que na verdade era uma espada falsa, machucando levemente sua cabeça. Na confusão, Pérsia acaba caindo do penhasco, e sem pensar, Inuzuka pula para salvar ela, mesmo não sabendo nadar. Char e Hasuki pulam juntas salvando os dois, e Hasuki chora ao entender que ele amava a Pérsia, tanto quanto ela amava ele, e assim ela aceita manter segredo o namoro dos dois. Com o festival esportivo chegando, todos treinam pesado para vencer. Enquanto isso, Inuzuka e Pérsia se encontram escondidos. Ele fala para ela que está com desejo de comer alguma coisa feita por ela. Porém, por mais que Pérsia se esforçasse, ela não conseguia cozinhar nada para ele. A garota é um desastre na cozinha, queimando tudo. Mas não querendo desapontar ele, no dia seguinte, ela entrega uma cesta deliciosa. Mas quando Inuzuka abre a boca para comer, Char aparece. Coloca o seu sapato na frente. Com ciúmes, ela rouba a cesta, fugindo pelas árvores, mas a sua blusa prende num galho e o cesto voa para longe, caindo bem em cima da cabeça do Scott. E ele fica todo feliz, achando que Pérsia tinha feito aquela comida para os dois. Enciumado, nosso protagonista dá um chute nele, pegando a cesta de volta. Uma trocação pela cesta começa, até que a cesta cai simplesmente em um chiqueiro, virando comida para os porcos. Todos ficam mal, especialmente Inuzuka, mas Pérsia confessa que na verdade ela não tinha conseguido fazer nada bom para ele, e aquela comida na verdade era da sua cozinheira. Ela mostra alguns biscoitos queimados que ela tinha feito, porém ele come os biscoitos percebendo que realmente estavam horríveis e começa a rir da situação. Pérsia fica irritada, dizendo que ela tinha que ser perfeita. E ele tranquiliza ela, falando que com ele, ela podia ser ela mesma, sem se preocupar com nada. Enquanto todos treinam para o festival empolgados, Hasuki encara Inuzuka. Suas amigas dão a ideia dela vencer o festival para ganhar o prêmio de MVP. E assim, pedir para dançar com ele na festa do encerramento do festival, por conta de uma superstição de que quem dançasse com o MVP na festa, o casal ficaria juntos para sempre. Hasuki pensa em uma forma de dizer às amigas que não é uma boa ideia, já que não podia falar que ele já era comprometido. Eis que do nada, uma delas pergunta para Inuzuka se ele dançaria com Hasuki no encerramento do festival. Ele, sem saber da superstição, concorda, não imaginando nada romântico. Depois de um tempo, quando Inuzuka estava relaxando de bobeira, Scott aparece treinando com os outros White Cats. Pensando que se vencesse, dançaria com Pérsia para eles formarem um casal. Inuzuka não vai com a cara desse playboyzinho e os dois começam a brigar. Ele vai socar Scott quando uma garota chamada Somali aparece, parando seu soco com a mão. Um garoto chamado Abi aparece em seguida e percebemos que Somali gosta dele e faz tudo o que ele manda. Descobrimos também que Abi é um dos líderes da White Cats, existindo uma facção dele e a de Pérsia. Ele convida ela para dançar caso ele ganhasse o festival e assim juntar as facções como uma só, deixando Scott e Inuzuka morrendo de ciúmes, mas ela nega, dizendo que não gosta de homens superficiais. Já pela noite, Inuzuka recebe uma carta da Pérsia, pedindo para encontrar com ele no dia seguinte, para ajudar ela a treinar a corrida de 3 pernas para o festival. Como era uma corrida onde ele teria um lugar bem próximo dela, ele fica um pouco nervoso com a situação, mas no final, ela se sai super bem no treino e pergunta se ele estava muito nervoso para o festival, já que no último ano, a Black Dog perdeu por causa dele, dizendo que ele poderia contar com ela, fazendo ele perceber que, na verdade, ela tinha chamado ele até lá para fazer ele se empolgar com o festival. O dia do festival finalmente chega e depois de vários jogos, as duas casas se mostram boas, terminando o primeiro turno com eles empatados. Inuzuka e Pérsia conversam escondidos e ela fala que sua mãe estava assistindo ao festival e significava que se ela vencesse, ela contaria para o pai dela, deixando ele orgulhoso e que por isso ela não podia perder para ninguém. Então o segundo tempo começa com Pérsia dando tudo de si, até que Somali dá uma pisada forte em seu pé, por ordem do Abi. Char vê o que tinha acontecido e se preocupa, mas ela segue com a competição, como se nada tivesse acontecido. Pérsia e Hasuki
competem o próximo jogo, com White Cats precisando vencer somente aquele jogo para garantir a vitória. Depois das duas dizerem que não querem perder uma para outra, elas começam a correr para vencer. Pérsia, com dificuldade, assume a liderança, quando de repente cai no chão, desesperado, e Inuzuka corre até ela, mas por sorte, Char o impede, explicando que se ele fosse até lá, pioraria a situação. Scott e os outros da White Cats correm para socorrer ela, até que Abby aparece a humilhando, dizendo que graças a ela, eles perderam a chance da vitória garantida. E todos, até mesmo a plateia, começam a julgar Pérsia. Char fala com Abby que ele iria se arrepender pelo que fez. Com seu pé machucado, Pérsia sai das competições. Inuzuka se sente mal, e Char explica que aquilo tinha sido causado por Abby, pediu para somar e machucar o pé dela, explicando que ele estava tentando jogar os White Cats contra a Pérsia, para destruir a facção dela, e assim se tornar o único líder do clã. Pérsia chora, se sentindo uma fracassada, e Inuzuka aparece pedindo para ela assistir a partida para ver ele derrotar Abby. Com o jogo seguindo empatado, a última partida que definiria o time vencedor começa, a Batalha de Cavalaria. Inuzuka insiste em ficar por cima, montando em Maru para poder derrotar Abby, mas eles começam a discutir enquanto todos começam a jogar. Hasuki começa vencendo pegando as fitinhas de vários da White Cats, desclassificando eles. Até que uma das garotas da sua equipe começa a se sentir estranha, e Abby pega sua fita, tirando ela da jogada. Ela percebe que vários da Black Dog estavam tendo os mesmos problemas, com alguns inclusive pegando no sono no meio da partida. No final, acaba sobrando somente Inuzuka e Maru da casa Black Dog, quando eles percebem que Julio, Pérsia disfarçada, estava torcendo por eles. Os dois começam finalmente a trabalhar em equipe, derrotando todos, sobrando somente eles e a equipe do Abby. Maru então confessa que percebeu o plano de Abby, que tinha sonífero na água para derrotar os Black Dogs. Então, ele resolveu colocar um pouco para sua equipe, jogando feitiço contra eles mesmo. Somali então tenta chutar Maru, mas Inuzuka os impede, percebendo que seus pés estavam com espetos afiados. Ele se irrita ainda mais, lembrando que eles tinham ferido Pérsia. Nisso ele arremessa Abby longe, que vai parar na arquibancada, e com isso, os Black Dogs conseguem a vitória, mas Inuzuka desafia a Pérsia para a luta final. E agora, a vitória da casa dependia de quem venceria aquele desafio. A disputa começa com os dois dando tudo de si, mesmo com Pérsia sentindo dor, e todos vendo seu esforço, torcem por ela. Em uma das tentativas de Inuzuka pegar a fita dela, ele acaba errando a mão, pegando nos seus suspirinhos, e ele entra em choque, caindo no chão, sendo desclassificado. E assim, os White Cats ganham o festival, com Pérsia tendo mais pontos e conseguindo o MVP. Todos os Black Dogs ficam furiosos com o Inuzuka, que causou a perda do time, e resolvem punir ele. Na festa de encerramento do festival, enquanto todos curtem, Inuzuka fica com uma placa de perdedor, eis que Pérsia aparece dizendo que deu um jeito de fugir da festa para dançar com ele. Os dois então começam a dançar, e Pérsia agradece por ele ter dado a oportunidade para ela se redimir e vencer o festival, e promete que sempre vai proteger ele. Para se perdoar com os Black Dogs, Inuzuka trabalha duro durante um mês e acaba com febre de tanto esforço. Hasuki cuida dele, mas como estava substituindo ele como líder temporariamente, ela fica ocupada com seus novos deveres, sendo obrigado a deixar ele sozinho. Febril, ele pensa como queria ver a Pérsia, quando abre seus olhos e vê Pérsia disfarçada de Julio, e pensa até em estar sonhando, ficando em choque depois de perceber que ela estava de fato lá. Ela cuida dele, dizendo que é uma forma de agradecer ele pelo festival, quando percebe que seu quarto estava uma bagunça, cheio de tralha. Ele explica que seu quarto tinha virado um armazém desde que perdeu o festival. Ele então vê uma revista da Bruna surfistinha no quarto dele, e ele entra em desespero tentando explicar que a revista era do seu amigo, mas ela ignora e decide buscar água para ele. E em busca pelo refeitório, tomando cuidado para não ser vista, ela acaba conhecendo melhor como era a casa Black Dogs, mas fica perdida, sem saber o caminho de volta para o quarto. Ela acaba encontrando com Maru, e demonstra que estava começando a suspeitar de quem ela era. Aflita, ela derruba a água nele e foge procurando um lugar para se esconder, mas pro seu azar, acaba num banheiro feminino, tendo confundido com um pervertido. Depois de um tempo, finalmente a coitada encontra o quarto, já atordoada e com sua roupa toda molhada. Ela troca sua roupa por uma seca de Inuzuka, fica virado pro outro lado se concentrando pro boneco não subir. De repente, seu amigo bate na porta para pegar sua revista. Com um susto, Percy esquece que a porta estava trancada e se esconde embaixo das cobertas, deixando ele ainda mais nervoso. Depois de medir sua temperatura, ele percebe que a febre tinha sumido e estava melhor, agradecendo Percy por ter cuidado dele. Mas ela o surpreende, dizendo que tinha ido lá sem saber que ele estava doente, confessando timidamente que foi lá somente para matar a saudade, deixando ele vermelho de novo.
Algum tempo depois, duas irmãs gêmeas chamadas Koshou e Teria, monitoras dos Black Dogs, escutam sobre o Festival da Colheita, onde todos os alunos iriam se divertir. Um garoto chamado Airo pede para elas irem também, para inspecionar tudo. A cena corta e vemos Inuzuka encontrando Persia escondida embaixo de um banco e convida ela para assistir os fogos de artifício do festival. Mesmo sendo bem arriscado de alguém pegar eles juntos, mas quando ele se despede dela e sai do esconderijo, as duas gêmeas que tinham subido na árvore para salvar um gatinho caem em cima dele. Ele trata elas como pirralhas, quando Hasuki chega e explica que elas são suas monitoras. As duas falam que ele parecia estar tendo uma conversa secreta embaixo do banco, e ele inventa que estava conversando com as formigas, fazendo elas verem ele como um maluco solitário. Ele fica aliviado de ter se livrado delas, porém para sua surpresa, quando chega no seu quarto, as duas estão lá questionando por que ele teria um rosário. Ficando nervoso com a situação, elas começam a suspeitar que ele realmente escondia algo, então decidem seguir ele pelo festival. Quando o dia chega, Teria fica tentada a se divertir, mas sua irmã lembra que elas estavam lá para monitorar os alunos. Elas começam um trabalho procurando Inuzuka por toda a parte. Com dificuldade, ele se encontra com Persia, escondida numa moita, e os dois lutam para despistar as duas monitoras, acabando dentro de um barril, deixando os dois nervosos por ficarem muito perto. Nosso prota acaba percebendo por um buraco do barril que as duas estavam tristes, entendendo a vontade delas de se divertirem. Ele sai do barril pedindo para Persia esperar lá e desafia as duas para uma competição de jogos, fazendo elas aproveitarem o festival e deixarem ele em paz. Ele corre para encontrar com Persia antes dos fogos começarem, mas infelizmente não chega a tempo. Quando ele chega até ela estava brava por ter ficado sozinha no barril tendo que assistir os fogos pelo buraco. Ele se desculpa e ela revela que estava brincando e não estava chateada, dizendo que apesar deles não terem conseguido ver os fogos juntos, ela via um lado fofo dele, enquanto ele ajudava as monitoras a se divertir. Eles então acendem algumas beribinhas para curtirem um momento juntos, e faltando uma semana para o aniversário da Pérsia, Inuzuka descobre que as gemas vão para a rua da Lia realizar algumas tarefas, e oferece para ir no lugar delas para ajudar, quando na verdade ele queria uma permissão para sair para escolher um presente para Pérsia. Ele acha um gatinho branco e acaba se empolgando para dar a ela, mas Char também se interessou por ele, e os dois disputam pelo presente até ele acabar rasgando. Quando um policial aparece, ele se preocupa com a segurança da princesa sozinho em um local onde tem muitos vagabundos rodando por aí. E para conseguir se livrar dele, Char fantasia Inuzuka, fazendo ele parecer ser um White Cats, dizendo que ele estava como sua escolta. A princesa então o chantageia, dizendo que em troca dele ser sua escolta, ela ajudaria ele a escolher um presente perfeito para Pérsia. Os dois então saem juntos para escolher um presente, e ela leva ele para uma loja de roupa íntimas femininas, deixando ele com vergonha. Ela começa a escolher algumas calcinhas para Pérsia, e eles entram em discordância sobre qual era a peça ideal. Sem conseguirem escolher uma, eles saem da loja quando começa a chover. Por causa da chuva, Char fica com a blusa super colada e começa a provocar Inuzuka para ele terminar com a Pérsia, mas ele dá um peteleco na sua testa, a rejeitando. Char decide então ir embora para comprar um presente para Pérsia outro dia, dispensando Inuzuka da tarefa da escolta. No caminho para casa, ela se lembra como todos a mimam por ser uma princesa desde quando era criança, menos Pérsia, a única que era sincera e dizia quando ela estava errada sempre, e reflete como Inuzuka também tinha corrigido ela, sem se importar com seu título. De repente, ela é atacada em um beco por dois caras do país rival. Ela derrubou um deles e quando estava prestes a derrubar o outro, Inuzuka chega fazendo o cara pensar que a ajuda tinha chego. Mas ele diz que apesar de ser um deles, estava sendo escolta da princesa e derruba o cara. Char questiona por que ele ajudou ela, e ele explica que se algo acontecesse, Pérsia ficaria chateada. Então mais tarde, ela explica que estava com ciúmes dele, já que Pérsia queria passar seu aniversário com ele, pedindo para ela encobrir como supervisora, e para cumprir o contrato deles, a garota entrega um presente para ele dar a Pérsia, um sutiã branco com desenhos de gatinhos, perfeito para uma White Cats. Então de noite, Inuzuka recebe mais uma mensagem da Pérsia por flecha e encontra com ela na biblioteca. Ele aproveita para perguntar o que ela desejaria de presente, e ela diz que gostaria de algo que eles pudessem usar juntos. Depois da biblioteca, Inuzuka volta para casa todo serelepe, até que vê as gêmeas com Airo, o representante, e nisso descobrimos que ele na verdade é seu irmão. Ele questiona onde Inuzuka roubou o rosário, e Hasuki o encoberta, dizendo que é um presente para ela, mas seu irmão questiona o sutiã branco, e para isso não tinha desculpas. Airo lembra a ele como os países Oeste e Toa têm uma relação complicada, com um fraco acordo de paz que pode acabar a qualquer momento, e que se ele estivesse se relacionando com alguém da Oeste, seria considerado um traidor, e não só seria expulso da escola, como da família.
Hasuki até tenta defender ele, mas Airo a acusa de estar sendo cúmplice. Airo então decide que vai vigiar ele durante uma semana, o que dificultaria seu encontro no aniversário de Pérsia, que por sinal, depois de treinar muito, finalmente consegue fazer biscoitos perfeitos para dar de presente para Inuzuka. Chari e Scott provam alguns amando o resultado, até que Inuzuka aparece cercado pelas mentoras e o representante, fazendo todos estranharem. Inuzuka conta para as gêmeas como seu irmão sempre foi duro com ele, chegando a ser até cruel, e assim a semana passa com ele sendo vigiado pelo Airo o tempo todo, até quando ia no banheiro, sem nunca poder ver a Percy se comportando muito bem. Um dia antes do aniversário, os White Cats planejaram a festa da Pérsia, enquanto Inuzuka e Airo treinam juntos, com todos percebendo como ele agia diferente perto do irmão. Depois de levar um cacete, Hasuki ajuda ele a andar, quando ele confessa que só estava fingindo se comportar para o seu irmão baixar a guarda. Hasuki fica preocupada dele ser expulso pelo que estava tramando, mas ele continua confiante com seu plano. Então Pérsia parece preocupada com o que estava acontecendo e ela conta tudo o que estava rolando. Quando finalmente a hora do encontro chega, faltando uma hora para o dia do aniversário, ele corre escondido para encontrar com Pérsia, mas é pego por seu irmão. Ele desafia Airo, que dá um soco nele e o tranca no galpão como ele sempre fez durante sua vida, para punir ele. Sabendo que isso ia acontecer, Inuzuka tinha pedido para as gêmeas ajudarem ele. Elas o libertam e ele corre para o seu encontro com Pérsia, lembrando de como ele desejou por anos desejar os parabéns para ela, sem nunca poder, e como agora ele poderia ficar com ela naquele dia. Porém no caminho, ele acaba desmaiando de fraqueza e acorda no colo de Pérsia. Ela fala que foi até lá para impedir ele, mas percebendo que era tarde para isso, ela chora por ter causado sofrimento, só por querer passar seu aniversário juntos, se lembrando que prometeu proteger ele. Depois do ocorrido, enquanto todos terminam as preparações para o aniversário, Inuzuka tenta conversar com Pérsia, mas ela o evita a todo custo. Ele encurrala ela na parede, insistindo em falar com ela, mas a loirinha o empurra dizendo que não quer ver ele. Mais tarde, Hasuki percebe que ele estava triste e chama ele para matar a aula como forma de animar ele. Os dois passam um dia juntos se divertindo, mas ele não consegue deixar de pensar na sua amada, voltando a ficar triste. A festa de Pérsia finalmente começa e Char chama ela para ir comemorar, mas ela estava triste olhando para o seu rosário. Char observa os biscoitos que ela ia dar para Inuzuka, estranhando que ela ainda não tinha dado. Pérsia então explica que havia um machucado e mal conseguiu olhar para ele agora. Char então vai até Inuzuka para entregar os biscoitos para ele, que fica emocionado ao perceber que ela tinha evoluído na cozinha por ele. Inuzuka então tenta fazer sua tradição anual, invadir a festa da Pérsia com outros Black Dogs. Uma guerra de tortas. Ele planeja aproveitar a confusão para levar Percy escondido para finalmente dar os parabéns a ela. Mas ao invés de encontrar a Pérsia, ele encontra com Scott e os outros White Cats, que também estavam armados com tortas. E aí uma guerra de torta começa. Nosso protagonista aproveita a confusão e começa a procurar ela por toda a parte, e acaba se encontrando com Somali e Abby, que mais parecia o Chewbacca. Depois de trapacear no festival esportivo, a facção dele acabou e ele foi expulso do dormitório, tendo que passar a noite no pátio, mas ele planejava voltar ao topo, derrotando Inuzuka. Somali segura ele com sua força, mas ele a engana, dizendo que Abby estava com ciúmes. E ela cai direitinho no papinho e corre para abraçar ele, deixando Inuzuka livre. Ele foge de lá, mas acaba encurralado por vários da White Cats, mas logo é salvo por Kate, do clã inimigo, que puxa ele para o sótão, deixando Inuzuka confuso do motivo de ter ajudado ele. Ele sai de lá com Kate atrás e ele diz onde Percy estava, mas logo ele volta a ficar cercado e descobre que Kate era o representante da White Cats e na verdade estava se divertindo com tudo aquilo. Enquanto isso, Percy, que tinha sido presa na sala por Kate, decide sair pela janela, sua única rota de fuga, e nesse meio tempo, Inuzuka apanha de Kate e ele pensa de como ele não é páreo para nenhum dos representantes. Nisso ele bola um plano e amarra as pernas de Kate, pulando a janela do terceiro andar. Todos olham para ele como se ele fosse maluco, sem saber que na verdade ele tinha ouvido Pérsia no andar de cima, e ela segura ele, deixando Scott confuso de onde ele tinha ido parar. Airo pensava sobre Inuzuka, quando as gêmeas chegam avisando que estavam tendo problemas na casa dos White Cats. Enquanto isso, Percy e Inuzuka conversam com ela chorando de preocupação com ele, mas logo nosso prota finalmente dá os parabéns para ela. Ele explica que a dor física causada por ver ela não é comparável com a dor de ficarem longe. Ela então diz que o amava, deixando ele emocionado. Ela pensa como existe uma grande barreira entre as duas casas de Dalia, e como ele escalou essas barreiras facilmente para encontrar com ela, fazendo ela perceber que juntos eles conseguem superar qualquer coisa. Enquanto isso, Airo já estava no andar de baixo dando fim na confusão, quando o casal, tendo combinado, aparece fazendo uma batalha de tortas, terminando em um empate. E todo mundo acredita na encenação, menos Airo, que suspeita dos dois estarem tendo um caso.
Ele apresenta algumas evidências, como o rosário dele que era um costume do país dos White Cats, seu calendário marcado no dia do aniversário dela e o sutiã, fazendo todos começarem a duvidar deles. Airo diz que para tirar a prova, deveriam medir o sutiã para ver se era do tamanho da Pérsia. Mas então Kate intervém dizendo que ele mesmo vai investigar ela e diz para os Black Dogs se retirarem. Sem outra escolha, o casal começa a ir para o interrogatório com tudo indicando que era o fim para eles. De repente, Pérsia desafia Inuzuka a um duelo, dizendo que era uma forma de se redimirem da humilhação de serem acusados de estarem juntos. Porém, dessa vez, eles usariam espadas de verdade, deixando todos preocupados, já que qualquer erro poderia ferir eles gravemente. A loirinha ataca, deixando Inuzuka sem ter outra escolha senão lutar. Mas Airo percebe que eles estavam tomando cuidado, imaginando ser um blefe. Mas Inuzuka recebe um golpe de verdade da Pérsia, e ela fala para ele lutar sério, dizendo que está disposta a ferir e ser ferida, para proteger quem era agora. Ele então também começa a levar a batalha a sério, e os dois começam atacando um ao outro no pescoço, de uma maneira fatal, fazendo todos se assustarem. Felizmente, os representantes param eles a tempo, e os dois são levados para a enfermaria com todos pensando que realmente eles não estavam juntos, já que não teria ido tão longe se fossem amantes. Quando eles vão embora, deixando o casal sozinho, eles conversam sobre como o plano deles tinha dado certo, e eles tinham entendido o sinal um do outro, mirando a espada nos seus rosários. Inuzuka então dá o seu presente para Pérsia, um par de alianças. E ele disse que vai virar monitor para mudar a escola, e quando esse dia chegar, ela deve usar o anel. Uma semana se passa, com os dois em confinamento como punição pela confusão. Mas Airo, apesar de ter aceitado Inuzuka trabalhar com as gêmeas, ainda suspeitava de algo sobre seu irmão, e quando o confinamento termina, o casal se encontra no barco de novo. Ela coloca o anel no dedo dele, e eles dizem estar ansiosos para o dia que poderiam se chamar pelo primeiro nome, Romeu e Juliette, meu Bilal de Mobilete. E assim vamos chegando ao fim do anime, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso queira dar aquela fortalecida, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Fiquem com Deus, um abraço a todos e valeu!